Eu sei, provavelmente você já está sem saco de todo ano assistir os mesmos vídeos sobre metas para 2026, como ter um ano melhor em 2025, como se organizar em 2024, enfim, e ser sempre a mesma coisa. Eu vou te falar, só faltam 15 dias para janeiro e eu te pergunto o que já aconteceu até agora, sabe? Como é que estão as coisas? Não para você ficar bitolado, mas para realmente refletir. O que você pensou no ano passado? Ainda vai fazer sentido? Você ainda está buscando esse sentido para 2026? Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, porque eu vou te apresentar uma forma diferente de enxergar essas metas, porque provavelmente você não vai conquistar tudo que você quer em um ano. Aliás, já te adianto, isso não vai acontecer. Isso nunca acontece, na verdade. Criar esse tipo de expectativa mais frustra a gente do que causa algo positivo, né, que realmente nos ajude. Então, nesse vídeo eu vou mostrar 3 princípios, vou conversar aqui com você, 3 princípios que eu acho fundamentais para se aproximar um pouco mais dessa meta, dessas metas e desse ideal. Entendendo que isso é uma forma de chegar mais próximo de e não de realizar tudo de forma perfeita, porque eu simplesmente acho que isso não existe. Então, esse ano de 2025 mesmo, eu parei para refletir algumas coisas, eu comecei novos projetos, eu me surpreendi com algumas coisas, realizei coisas que eu não estava necessariamente planejando, como o início na pesquisa, é algo que eu tinha uma certa expectativa, mas não estava botando muita fé, eu acho. Mas, enfim, tem acontecido. Também comecei aqui o canal, comecei e também parei aí, tem uns 3 meses que eu não gravo vídeo, mas eu tô voltando de uma forma um pouco mais estruturada, assim, do que eu penso para isso que é o canal e também a minha vida profissional, que tem muito diálogo com esse fazer aqui do próprio canal. E nessa reflexão, assim, né, desses meses, e principalmente de dezembro e janeiro, assim, que é um período que eu passei mais com família, isso também me faz refletir sobre muitas questões importantes, assim, para minha vida de forma geral. Enfim, que vão além da família, mas também que inclui, né, claro. Então, eu trouxe esses 3 princípios que não são uma estrutura, não é uma estrutura de como fazer metas. Isso provavelmente você já sabe. Então já viu alguma coisa que as metas precisam ser objetivas, precisam ser claras e tudo mais. Acredito que essas coisas se mantêm. Só que eu vi nesse caminho, né, uma aula do Wesley Delanogari sobre valores lá no reservatório de dopamina. Eu estou referenciando aqui porque foi uma aula muito importante e porque referenciar um princípio importante das ideias que eu trago aqui. E ele faz muito uma reflexão sobre a importância dos valores, que são assim qualidades e qualidades na forma de fazer e coisas que são importantes, assim, aspectos da vida que são importantes para cada pessoa. Isso antes de fazer qualquer reflexão sobre metas, inclusive a parte que ele fala sobre metas é relativamente curta e é algo que são ideias que eu já sabia, só que eu percebi que eu precisava de coisas diferentes e talvez você também precise de ideias diferentes para compor um raciocínio diferente do que naquilo que são as metas para um novo ano. Entendendo que a vida ela não é não acontece em um ano, como eu falei, sabe? Essas demarcações de tempo são demarcações culturalmente estabelecidas assim, mas os processos que a gente percorre na vida, né? Processos que envolvem o trabalho, os estudos, a família, as relações de forma geral, o lazer, a arte estética, enfim, elas são muito constantes, né? Por isso que pensar em valores que são uma certa, como se fosse uma coluna dorsal dessas grandes áreas, esses grandes pensamentos que a gente tem sobre a vida, elas parecem ser uma ideia promissora para estabelecer metas que são mais a curto prazo também, entendendo que elas ligam, né, um passado, um presente e um futuro também. Essa é uma reflexão que eu tenho feito sobre essa questão de valores, né, tregados às metas. Enfim, nesse período, agora pensando em voltar com conteúdo, que é uma coisa que eu quero
não só com conteúdo, mas realmente estabelecer isso aqui como um negócio, algo que seja sério e que eu sei que envolve a vida de outras pessoas também. Então eu preciso também ter mais consistência nisso, entendendo que, enfim, eu também, né, tenho várias outras áreas assim que eu ainda estou em desenvolvimento, principalmente a questão da faculdade, mas eu cunhei, lapidei um princípio, inclusive usando o ChatGPT, uma coisa que não é um hábito muito constante na minha vida, um certo princípio relacionado ao trabalho e ao aspecto profissional, entendendo que claro que essas coisas da vida são muito importantes. Eu quero trazer um pouco mais isso, principalmente lá no Instagram, coisas que estão para além do que são as metas, do que são o aspecto profissional, mas entendendo que isso tem esse aspecto profissional, ele tem um impacto muito grande em outras áreas da vida. Eu acho que o meu conteúdo ele tange muito por aí. Então, eu acredito fortemente assim que o sucesso profissional e no trabalho ele depende de aprendizado, capacidade de documentar aquilo que é essencial e criar em contexto. E esses são esses três princípios, esses três verbos que eu vou trazer aqui como princípios para você se aproximar um pouco mais dessas metas. São coisas que, apesar de eu estar falando agora de forma organizada, eu já tenho feito há anos, realmente, assim, né, para ir, enfim, tendo acréscimos que para mim na minha vida são positivos, né, não só no aspecto profissional, mas de estudos, né? Mas na vida como um todo também, entendendo as repercussões que isso tem. E o primeiro princípio, a primeira ideia forte disso é o aprender. Aprender como uma competência como qualquer outra. É muito importante que você entenda a relevância do aprendizado, da competência de aprendizado para as outras competências e a repercussão das competências na questão profissional. Porque hoje a gente vive num mundo extremamente complexo, em que as soluções também precisam de uma complexidade. Claro que tem coisas que parecem ser superficiais, mas que têm um cunho de complexidade muito grande. Por exemplo, você vê muitos adolescentes, então jovens, pessoas jovens como eu, assim, que não necessariamente têm uma formação acadêmica, ou então uma experiência prática com alguma coisa, enfim, no mundo mais tradicional, digamos assim, mas ganhando dinheiro. E parece, né, que é muito simples ficar dançando e ali no TikTok e tudo mais. Só que aquela simplicidade, aquela superficialidade esconde um tanto de complexidade técnica que às vezes a gente não se dá conta, mas que também é bem complexo de se atingir. Então não se engane, se aquele influencerzinho tem não sei, milhões de seguidores, parece que ele só fala besteira, provavelmente tem pessoas qualificadas ali, estratégicas, que estão pensando naquilo, e provavelmente ele mesmo seja essa pessoa que simplifica as coisas, mas com valor intencional, enfim, alto, né? E dentro desse contexto, parece que quanto mais competências adequadas você tem, mais probabilidade de se aproximar dessas metas aumenta, né? Então, enfim, isso é uma coisa muito óbvia, na verdade. Se você sabe fazer, você sabe entregar também, né? Não só isso, mas é o primeiro passo, assim, a questão essencial. Talvez a ideia nova que eu estou trazendo aqui para você é que o aprendizado também ele é uma competência por si só. Então, se você aprende a se comunicar, você aprende a clinicar, no meu caso, né, que estou estudando psicologia, você aprende a, sei lá, projetar, sei lá, alguém que faz engenharia, algo nesse sentido, como uma competência, ou seja, algo que você está construindo um conjunto de habilidades, de conceitos, de procedimentos relacionados àquilo. O aprendizado, ele não é apenas um meio que leva a essas coisas, mas ele também é uma competência fechada nela mesma. E aqui eu estou falando sobre uma ideia que para mim é muito relevante há alguns anos, assim, desde do meu colégio até o ensino médio, até hoje na faculdade, que é aprender a aprender. Eu acredito que quando você consegue aprender a aprender, ou seja,
estabelecer técnicas mais eficazes de aprendizado, que tenham mais relação com você, com aquilo que você acredita também, né? Não é só ter um conjunto de técnicas descontextualizado que no final das contas não vai servir para nada porque você simplesmente não aplica. Mas aprender a aprender é esse conjunto de habilidades assim e de contexto que você precisa desenvolver, porque para mim, e assim, eu falo isso pelas minhas experiências até o momento e também por outras literaturas aqui. Eu, inclusive, estou lendo esse livro aqui, Como Fazer uma Monografia, do professor Décio Vieira Solomon. Enfim, é formado em filosofia, pedagogia, direito, pela PUC, é pela PUC mesmo. Acho que é pela PUC. Enfim, não sei se ele é formado pela PUC, mas acho que ele dá aula na PUC. Enfim, não vou consultar aqui agora, me desculpe se alguém conhece o professor, que provavelmente não conhece esse vídeo. Mas o primeiro capítulo aqui, ele está falando de monografia, né? Um trabalho acadêmico, é todo voltado a técnicas de aprendizado, a técnicas de leitura, de resumo e de documentação pessoal, que são talvez os principais temas aqui desse canal. Então, mesmo nesse trabalho acadêmico, principalmente no trabalho acadêmico, isso é algo importante porque boa parte do tempo você vai estar precisando aprender coisas novas. Então, se você consegue otimizar essa capacidade, esse tempo, consequentemente tudo que está em volta disso também vai ser beneficiado. Isso tem um valor muito, muito significativo para mim, porque eu mesmo hoje estou na universidade fazendo um curso que eu gosto bastante, né, que é psicologia, por essa capacidade de aprendizado, assim. Porque no meu ensino médio não foi dos melhores, por conta até da pandemia e tudo mais. Só que eu sabia como aprender e continuei desenvolvendo essa habilidade. E isso dá além de você precisar disso como um aspecto para outras áreas, para todas as áreas, sem exceção, assim, a competência é o que realmente entrega valor. E quando você aprende sobre os aspectos técnicos, né, de uma área, então de algo que você deseja alcançar, aí sim você realmente vai ter condições de estabelecer qualquer meta que seja minimamente realista e que realmente te ajude a pensar nos meios necessários. Porque se você não tem conhecimento sobre aquilo que você quer, desculpa, mas vai ficar muito difícil, muito difícil que você atinja, porque você não sabe o, o mínimo necessário para avançar. Mesmo que você só saiba o próximo passo. Também não quero que isso se torne um, um, um aprendizado, um acúmulo, né? Um acúmulo de estudo, um acúmulo de aprendizado, uma armadilha comum, assim, que eu já caí, inclusive caio de forma constante, assim, e tenho que voltar para, enfim, não ficar só aprendendo, só estudando ali cercado naquilo sem exteriorizar, e por isso que vem as partes de documentação e criação também. E aí eu me delonguei mais nesses princípio de aprendizado, que eu acho que é o principal, assim, eu acho que é o, aliás, não é que é o principal, acho que eles acontecem em conjunto, mas é o primeiro passo, assim, primordial. Velho, se você não sabe estudar, se você não sabe parar ali e, pô, eu vou ler esse livro aqui, eu vou assistir essa aula desse curso, eu vou tentar fazer coisas, estratégias ali que vão validar esse aprendizado, que eu vou conseguir resolver problemas a partir daquilo, tudo vai ficar um pouco mais difícil, ou então um pouco mais lento. Então, se dedica um pouco mais de tempo a isso. Não ache que você sabe tudo sobre aprendizado, que você, mesmo se você já está muito avançado nisso, tipo, por exemplo, eu estou no 7º semestre de psicologia, enfim, né, que é um curso que, enfim, tem um grau de complexidade, enfim, às vezes ele é bem simples em alguns aspectos, e até hoje eu invisto nisso, assim, sabe? Eu não estou falando coisas aqui em vão, porque eu sei que sempre tem uma forma um pouco melhor de lapidar aquilo que eu estou fazendo e principalmente e consequentemente lapidar quem eu sou. E é sério. É porque isso, às vezes eu acho que as pessoas não acreditam muito bem, por isso que eu estou enfatizando, assim, presta atenção nisso.
avalie realmente se você aprende de uma forma que é sustentável, sabe? Que é coerente. Pesquise o mínimo sobre isso se você nunca pesquisou e se você já tem uma experiência disso, porque provavelmente você vai se beneficiar e muito por isso, porque esse tipo de coisa é algo que a gente não aprende nem na escola, nem na faculdade, nem, enfim, muitas vezes nas relações, assim, sabe? As pessoas vão fazendo de uma forma ali e batendo cabeça até encontrar um meio que seja ali viável. Só que é isso, mesmo nesse meio viável, acredito, tem coisas que você pode incrementar, mesmo que seja um pouco nisso. Deixa eu ver quanto tempo tá, rapidinho. 15 minutos, cara. Então, aprendizado é algo fundamental mesmo. E o segundo princípio é o de documentar o essencial. Aqui eu não vou me delongar muito, acho que eu vou fazer um outro vídeo para complementar isso, mas documentar é uma sequência que também não é óbvia para a relação de aprendizado e que também não é apenas uma coisa final. Não, você não documenta, aliás, não sei se você faz isso, mas seguindo esses princípios aqui, o que eu tenho percebido é que a documentação, o escrever, o registrar, ela não é apenas um processo para consolidar algo que já foi feito, para registrar e deixar guardado de forma estática. Mas não, ela serve como um caminho também, é um caminho de aprendizado. Tanto é que uma das principais técnicas de aprendizado é você testar o seu conhecimento, né? E testar o seu conhecimento, você pode fazer isso de forma registrada também e ter isso ao longo do tempo. Por quê? A partir disso você vai conseguir conectar o presente, o passado e o futuro. Aliás, o passado, o presente e o futuro, né? Participe sendo um mistério do planeta. Porque a sua capacidade de aprendizado, por mais incrível que ela seja, enfim, que a gente consiga aprender, né, várias coisas e ter isso socialmente também, há uma limitação, não por conta que o cérebro ou então o nosso corpo ele não consegue memorizar tudo, enfim, não consegue também, né? Ele vai acabar selecionando também. Mas não é porque tem um limite, como se tivesse um limite de um pote, né? Que ele vai se enchendo até que ele não cabe mais. Não é bem por aí. Essa questão de, para mim, esquecimento é porque o consolidar da memória ele exige um certo tempo de investimento e revisões constantes ali. Só que essas revisões elas são dificultadas em um contexto que é complexo, que exige que você aprenda sobre várias coisas ao mesmo tempo, simultaneamente, e ou então de forma sequenciada, assim, né? Então, como você precisa espalhar o seu tempo entre diferentes habilidades, então diferentes temas, é difícil que você consiga fazer todas as revisões necessárias para consolidar tudo que você vê. Então, a documentação é a ferramenta auxiliar para essa memória e ela também serve como um próprio processo de aprendizado. Então, eu estava até revisando aqui, na verdade, eu tinha acabado o capítulo, né, sobre práticas de documentação. E uma das coisas que ele fala aqui é sobre essa necessidade, né, de você ter uma precisão. Aqui é muito voltado para o trabalho acadêmico, mas ele também comenta que o profissional ele também precisa ter essa precisão, né, no estudo, assim, na produção científica, né, científica como um meio para que você consiga ter mais qualidade também profissional nesse, enfim, na sua carreira. Então, a documentação pessoal, ela parece ser muito importante. Assim, se você trabalha com pesquisa, ou então se você está na faculdade, assim, você precisa ter algum tipo de documentação pessoal, sabe? Seja da mais simples possível, você organizar o seu caderno, seja com software, no Notion, no Obsidian, enfim, em fichários e tudo mais. Eu acho que isso é algo, assim, essencial, não tem como você se manter isso aí. E, na minha opinião, e isso é mais uma opinião mesmo, profissionalmente também não. Assim,
você não tem um hábito. Profissionais, eu acho que não estudam constantemente e que não registram aquilo que estudam, né? Não tem uma forma de raciocinar de uma forma, ou de manter aquilo que vem aprendendo, ele vai ter muito mais dificuldades. E não só em exercer o trabalho em si, mas dificuldades como um todo, assim, porque eu acho que tem pessoas que estão se qualificando também nesse sentido. Então, acho que eu acredito muito assim que é importante você manter certas práticas de aprendizado, independente do estágio que você esteja, assim, né? Enfim, se você quiser exercer um trabalho de qualidade, que as pessoas vão ter uma valorização, apesar da valorização em si, ela envolver outros aspectos, né, como, sei lá, comunicação. Meu celular descarregou. Meu celular descarregou. Então, documentação pessoal, muito importante. E eu falei, documentar o essencial. E esse essencial, ele conecta muito do que eu falei no início do vídeo, assim, né, dos valores, aquilo que é importante para você. Porque também é inviável você documentar tudo. Assim, vou logo adiantar também que não dá para ter tudo registrado com a mesma qualidade. Porque por conta de tempo e praticidade, assim, né? Inclusive, se você documentar tudo e descreve tudo, a sua documentação ela não está sendo efetiva, porque era mais fácil você simplesmente ter o PDF de todas as coisas que você lê e reler, né? Porque tá tudo ali já documentado na sua... Você só transcreveu. Mas, enfim, ter uma documentação completa e suficiente e ter acesso também ao conteúdo original vai te ajudar. Isso conecta muito com valores e a preservação da memória. Isso porque isso está diretamente ligado ao terceiro princípio, que é fechar esse ciclo. Eu acho que um dos grandes problemas de você não conseguir avançar, não só em metas, né, mas de forma geral, é que a gente não aprende a ter uma acabativa, assim, sabe? Muitas pessoas têm uma iniciativa, ou seja, começam projetos, têm sonhos, têm expectativas e tudo mais, só que não estruturam os meios, né? Que isso tem muita relação com o aprendizado e a documentação. Aqui eu estou falando sobre os meios necessários até para você conseguir prever com qualidade, mas também não se atentam a finalizar os processos, e por isso que criar em contexto é o terceiro princípio, assim, que eu trago nesse vídeo como algo fundamental, que fecha o ciclo daquilo que eu chamo de gestão de conhecimento, né? Não que eu chamo, né? Mas o que eu tenho estudado, que é gestão de conhecimento, que é e desde a captura de ideias até um momento de expressão, seguindo aqui os termos do Thiago Forte, né? O método CODE, que é captura, organização, destilação e expressão. Então, sim, se você ficar só estudando, só lendo, só fazendo coisas de forma como aprendiz mesmo, e não exteriorizar isso de alguma forma, você vai ter um grande trabalho intelectual e vai provavelmente avançar muito em termos de ideias, e isso por si só já vai ser muito interessante. Só que o trabalho intelectual não se finda no consumo, não se finda na aquisição, mas também na articulação, né, na síntese, na meditação sobre aquilo que é o próprio estudo ali, e na expressão, na produção disso. E aqui eu tô falando criar, mas foca com uma coisa muito ampla. Fazer um esquema, fazer um resumo, aqui, enfim, aqui é a minha reflexão sobre valores e metas, é o que eu vou passar aqui brevemente, mas é porque é pessoal mesmo. Fazer resumos desse tipo, eles também podem ser encarados como criar, sabe? Se você, por exemplo, está na faculdade, ou então no colégio, então fazendo algum curso, só de você fazer um resumo, então um slide, uma apresentação, ou então produzir um texto, um ensaio, isso já é uma forma de criar em contexto, como eu tenho falado aqui, sabe? Claro que, a depender de onde você está, por isso que eu coloco
a palavra do contexto aqui, isso vai ter mais ou menos valor. Então, é muito comum, assim, tipo, pessoas que não têm uma vivência acadêmica, então, de estudos, entender ou pensar que pessoas que só estudam, então, que pesquisam, não estão fazendo nada, porque, tipo, você só está estudando, sabe? Então, você só está escrevendo. Mas, então, talvez nesse contexto não seja muito valorizado, assim, sabe? Isso também é importante você estar ligado onde é que você está e o que, que as pessoas valorizam nesse lugar, porque você não vive sozinho. Então, mas nesse contexto, mas essa mesma produção de fazer um fichamento, fazer um estudo, escrever um ensaio, um artigo, no contexto acadêmico, ela pode ser muito valorizada, sabe? Então, a depender da onde você está, os produtos que saem dessa articulação entre o seu aprendizado, suas competências, o contexto, né, os problemas que você precisa resolver e que geram produtos, né, coisas ali que são concretas, então que são ideias fortes, assim, né, são narrativas, enfim, né, que também produzem efeitos, elas são podem ser mais valorizadas. Isso aqui eu trago muito aqui também o valor das pessoas e do contexto. Entender que a criação ela parte sim de uma certa agência individual, mas ela também envolve muito os outros e a conexão também com um contexto social de forma geral. Então, velho, converse mais com as pessoas. Tipo, leia, massa. Assista o curso, mas também compartilhe, sabe? Compartilhe com uma pessoa, compartilhe com alguém mais próximo. Entre em um fórum anônimo, sei lá. Faça alguma coisa que você esteja em contato com as pessoas, que você consiga oferecer algo, entender o que, que vai vir de retorno aqui a partir dali, e o que, que você gera também. Porque aí sim você vai estar realizando coisas que vão te colocar em outros patamares em 2026, 2027, 2028 e enfim, coisas. É, ao longo da vida. Quando você consegue finalizar projetos, aí sim você está entregando valor para as pessoas. Só que é isso. Tudo isso está em paralelo. Então, o estudo é mais importante que o trabalho, né, a criação. Não sei. O trabalho é mais importante que o estudo. Não sei. Para mim, eles caminham intrinsecamente juntos, assim. Mesmo para aquilo que parece que não é muito, sei lá, um trabalho intelectual, tipo, um trabalho mais de serviço ali, né? Serviços manuais, por exemplo. Cara, beleza, tudo bem. As pessoas podem aprender de forma um pouco mais rápida ali. E às vezes não, né? Mas aquilo também tem um valor de conhecimento e de aprendizado que é muito importante, mesmo que aqui no Brasil, principalmente, às vezes a gente não valoriza, a gente acha que é menos, mas que também pode ser uma coisa complexa. E mesmo que seja simples, mas que tenha um valor também. Por exemplo, quem trabalha com barbearia, né, aqui não, né? Mas nos Estados Unidos provavelmente tem uma boa, pelo que eu já vi, né? Tem uma boa remuneração comparado aqui com o Brasil, né? Enfim, aí entram várias questões de fator de compra e tudo mais, mas isso também tem relação com o contexto, né? Então, para mim, trabalho e aprendizado eles estão muito juntos ali, muito colados, e por isso que eu falo sobre gestão de conhecimento e além desses princípios eu tô com um lema assim, criei um lema para aquilo que é o canal e não o que é o canal assim, é que o canal ele é um reflexo daquilo que é o meu pensamento atual assim. Mas é que memória é valor. Então a memória ela conecta tudo essas coisas de uma forma quase que perfeita assim, porque o aprendizado você vai memorizando uma série de coisas, a documentação é um exercício de aprimorar a memória e também conservar aquilo que a gente não consegue por conta de questões de tempo. E a criação, ela é uma combinação muito interessante de memórias. Então, memória é o valor, é o lema assim que eu quero levar para esse ano e para aqui para os conteúdos. E para finalizar, essa é a síntese, né? Memória é valor, porque conecta todos esses princípios. E eu vou lançar meu primeiro produto esse ano, meu primeiro
Eu vou falar produto porque eu ainda estou estruturando isso. E eu abri um grupo de pessoas que querem ter uma oferta exclusiva para esse produto que eu estou desenvolvendo. Inclusive, se você quiser participar de uma breve pesquisa, pode entrar nesse grupo também. Então, nesse grupo vai ter uma oferta exclusiva, um desconto exclusivo para quem estiver lá. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, se você quiser aprimorar essa capacidade, né, de aprender, documentar e criar coisas que são relevantes para 2026. Não vai ser tudo de uma vez, mas vai favorecer muito isso. Então não perde essa oportunidade de você entrar nesse grupo aqui exclusivo, que lá eu vou soltar um desconto antecipado e também mais barato do que eu pretendo vender ao longo do ano. Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se que memória é valor.